Graça e paz, Igreja Batista do Avivamento, amém? Você está feliz porque está na casa do Senhor? Hoje iremos começar o nosso culto com a palavra gratidão, amém? Devemos ser gratos ao Senhor, simplesmente por ter acordado, abrir os olhos, ver o dia tão lindo que Deus fez, isso já é motivo de agradecer, amém? E quando nós somos gratos, nós chamamos a atenção do Senhor, porque nós não esperamos ficar tudo bem para agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus por Ele ser o que Ele é, pelo poder que há no Senhor. Então tudo aquilo, quando nós abrimos nossa boca para agradecer a Deus, as bênçãos vêm sobre nós. Tudo aquilo que a gente pede, acontece. Porque a gente já agradeceu antes de receber. Amém? Quero dizer aos irmãos que sejam bem-vindos à casa do Senhor. Os visitantes também, sejam bem-vindos. Amém? Não estamos aqui além de agradecer e louvar o Senhor e adorá-lo, né? Nós precisamos sair da nossa casa com a expectativa de adorar o Senhor, de cultuar Ele. A gente já sai de casa ali louvando ao Senhor, dizendo que Ele é bom, que a misericórdia e a graça dEle já nos alcançou. Então, quando a gente já sai de casa nessa expectativa, aí o Senhor já vem na nossa frente, Ele já sabe que nós iremos dar o nosso melhor para Ele, e tudo que você pediu vai acontecer, porque a palavra do Senhor já diz que Ele fará infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Lá em Efésios 3:20 está lá registrado, através do poder que opera em nós. Então esse poder já foi dado a você, filho de Deus, quando você levantou a mão e disse que aceitava Ele como o único salvador da sua vida. E aí, a partir desse momento, quando você reconheceu isso, esse poder já está sobre você. Amém, meu irmão? Deus é bom. E eu quero começar com aquela palavra. Você saiu da sua casa na expectativa de... Vamos lá. Vamos adorar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito. É a adoração. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui um versículo. O capítulo de Salmo 135, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler, vamos ficar de pé hoje, vamos ficar de pé, vamos pegar a nossa Bíblia, né? Porque às vezes a gente fica ali procurando a palavra, mas às vezes a gente esquece de pegar a nossa Bíblia e abrir ali na palavra e acompanhar. Às vezes com a tecnologia nós perdemos o hábito de abrir a palavra de Deus, mas é muito bom você abrir a palavra de Deus. Pode acompanhar se quiser ali, quem não quiser abrir, mas ler a palavra de Deus. A palavra de Deus merece reverência, respeito, né? Porque a palavra dele é viva e eficaz, e a palavra dele não volta vazia. Ela antes cumpre o propósito a qual foi enviada a mim e a você. E ali diz assim, até o 3, tá, meus irmãos? Vamos acompanhar aqui comigo? Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores a seu nome, porque é agradável. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Agradecer a Ele porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele está aqui, porque a presença dEle é real neste lugar, porque o Espírito Santo habita aqui sobre nós, nos nossos corações, e nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz, pela bondade, pela graça, pela misericórdia que já nos alcançou. Nós já somos alcançados pela misericórdia. Então nós já temos motivo para agradecer e orar ao Senhor. Vamos dizer quem Ele é. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor.
Senhor Deus, Pai querido, nós chegamos até aqui nesta noite e aqueles que ainda estão no caminho, Senhor, traz ele até esse lugar, porque este lugar é o lugar santo onde o Senhor já o santificou. E eu apresento, Senhor, os teus filhos como a minha vida, Pai, para te dizer que tu és bom, que a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos, que a tua graça nos alcançou e por isso nós somos gratos a ti, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor já deu a direção desse culto. O Senhor diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Então fala aos nossos corações, usando o nosso pastor, usando, Pai, no louvor, fala conosco no louvor. Espírito Santo, esteja à vontade para passear neste lugar. E nós repreendemos, Pai, todo mal, Pai, que tente se levantar, porque o Senhor não vai deixar, porque aonde o Senhor está, o Senhor é único que merece louvor, adoração, exaltação, porque tu és a verdade, Pai. E a verdade nos liberta, Pai. Fala conosco. Estamos aqui, Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja do início ao fim desse culto, Pai. Porque, Paizinho querido, a reunião ela acaba, mas o culto é para sempre. É todos os dias nós devemos cultuar a Ti. Muito obrigada, Senhor, porque nós entendemos que não há outro Deus além de Ti. Seja glorificado, exaltado e louvado nesta noite através do louvor. Em nome de Jesus. Vamos louvar a igreja. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, lara, lá, lá. La 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 la. O Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle de tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível
Deus confia. Ele é contigo onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. Lara, 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 Amém. Vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele sempre será Deus na nossa vida. Amém? Olhe para o irmão que está do lado, diga para ele: Ele sempre será Deus. Não importa o que aconteça, sempre será, sempre, sempre. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amarás. Não desamparará, nem desistirá. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor e estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, será sempre Deus e sempre me amará. Não desamparará, nem desistirá. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor e estás me ensinando que sempre
fazer isso comigo? Levante suas mãos e diga: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Mais uma vez, Ele é o Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Vamos ser mais uma vez. Ele é o Senhor, Jesus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Jesus exaltado no céu. Ele é exaltado, Jesus exaltado no céu. Não há outro igual a ti, Senhor. Te adoramos, declaramos que és exaltado, todo poderoso Senhor. Santo, santo é o teu nome. Te louvamos, ó Deus. Você pode levantar a sua voz com a expressão de louvor e adoração ao Senhor, com palavras. Você veio cultuar. Então diga quem Ele é para você. Tu és soberano, Senhor. Não há outro igual a ti. Tu és santo, santo. Salvador, Santo Salvador, Santo Redentor, o Santo Libertador. Nova vida nos deu tua presença, Senhor. Nos rendemos a ti. Lançamos nossas coroas diante de ti, entregamos tudo. Santo é o Senhor, santo é. Você pode dizer comigo: Santo é o Senhor, santo é. Você pode dizer só isso: Santo é o Senhor, santo é. Se renda a Ele. Santo é o Senhor, santo é. Mais uma vez: Santo é o Senhor, santo é. Santo é o Senhor, santo é. Cante com os anjos e diga: Santo é o Senhor, santo, e não há outro Deus igual a ti. És o único soberano. Diga: Santo, santo é o Senhor, santo é. Você pode dizer isso. Levante suas mãos, feche seus olhos. Essa onda do Espírito, declare para Ele: Santo é o Senhor. Se você quebrantar o seu coração um pouquinho, Ele vai tocar você. Você veio cultuar. Só diga isso para Ele: Santo, santo, santo é o Senhor, santo é. Acalma o teu coração. Santo é o Senhor. Aquieta tua alma.
te adoramos. Você pode ficar em pé e adorar o Senhor, fazer uma expressão de adoração a Ele. Espírito, você pode dar melhor para Ele. Adoro, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos Reis. Você pode dizer isso? Que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar te adorar nos átrios do Senhor, te exaltar. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, mãe. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Vamos fazer agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Esse clima de adoração, onde você veio entregar o melhor de si para Jesus. E agora você vai ofertar e dizimar o seu melhor também. Como a palavra que eu vou trazer para os irmãos hoje é uma palavra bem conhecida, que está em 1 Reis 17, que fala de uma viúva. Foi a viúva de Sarepta. Ela foi obediente à voz do Senhor. Todos conhecem essa palavra. E ali ela não tinha nada mais. E ela disse que ela só tinha senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
Mas Elias, ele chegou ali e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Gente, 17:13. Um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Amém? Deus está mandando aqui uma ordem, né? Deus fala com os filhos dele também. Aqui essa mulher, ela foi obediente. Primeiro ela reconheceu que ela não tinha nada, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Aí eu pergunto, como está você hoje? Como nós estamos hoje? Qual é o nosso pouco? Mas aquela mulher, a Bíblia diz que na panela não acabou nem o azeite, nem a farinha, porque ela deu o pouco que ela tinha. Mas ela foi obediente à palavra. Ela foi obediente. E a questão de dizimar e ofertar é a obediência a Deus. É a palavra de Deus que diz que é para a manutenção da casa do Senhor. Então fique de pé. Coloque na mão aí o seu melhor, o que você trouxe para ofertar ao Senhor nesta noite. Seu pouco de farinha, seu pouco de azeite, mas que Deus vai fazer transbordar, porque a palavra dele é cumprida. Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para se arrepender da promessa que fez a mim e a você. Então dê o seu melhor. Vamos apresentar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, e vamos trazer aqui à frente no altar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Paizinho, porque Tu és bom, porque nós também somos obedientes à Tua palavra, Pai. Tu sonda o nosso coração e nos conhece, como diz lá em Salmo 139. E é por isso, Senhor, que os Teus filhos estão apresentando, Pai, o seu melhor que Ele tem hoje para te oferecer. Mas na certeza que o Senhor vai fazer transbordar. Vai, Senhor, multiplicar em abundância. Tudo para a honra e a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos dizimar e ofertar. Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Coloquem suas mãos para abençoar ali as crianças, a professora, a escola. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós entendemos, Pai, que o Senhor levantou a professora Nice para ensinar e abençoar essas crianças, Pai, para quando elas crescerem não se afastar do Teu caminho, Senhor. Dá sabedoria à Tua filha, dá paciência e que eles venham crescer na Tua palavra, em conhecimento, para a honra e a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos convidar hoje nosso diácono. Ele vai vir aqui em nome de Jesus, o nosso diácono Rubens. Ele vai trazer uma palavra do Senhor para edificar a igreja. Oremos pelo nosso diácono em nome de Jesus. Fiquem de pé. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui está Teu filho, Pai. Eu creio que o Senhor já falou com ele. O Senhor já disse o que é que a Tua igreja precisa. Que nosso coração hoje seja uma terra fértil para receber a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Abençoa o Teu filho, Pai, dando ousadia
e coragem e sabedoria para trazer a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, eu quero convidar-vos e saudar-vos todos na paz do nosso Deus. Convidar-vos a abrir as vossas Bíblias nesta feita no livro de Jó, no capítulo 1. Louvado seja Deus. Jó, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Todos juntos, amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Poder assentar, amada igreja do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, este dia Deus tem falado ao meu coração em meditar no livro de Jó. E não entendia, mas Deus falava ao meu coração: medita no livro de Jó. E aí fui entender depois que era para trazer esta mensagem para a amada igreja. E quando Deus me impulsionava para ler este livro, eu digo: mas Deus, Jó tem 42 capítulos. Mas Deus diz: medita. E tem uma palavra que alguns irmãos, a igreja necessita ouvir uma palavra acerca do livro de Jó. E meus amados irmãos, o livro de Jó, lendo, estudando, meditando, ele relata vários ensinamentos, várias mensagens para as nossas vidas. Nós sabemos que, como diz o texto aí, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, provavelmente, ele foi um dos contemporâneos de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas. E diz até, alguns teólogos entram nessa confirmação, que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, escrito até mesmo antes de Gênesis do Pentateuco. Mas, meus amados irmãos, e nós começamos a meditar, e nós vemos que o livro de Jó tem tantos ensinamentos. O livro de Jó nos traz grande ensinamento, e é sobre esses ensinamentos que Deus falou ao meu coração, que vou apenas meditar, refletir em dois, dividindo-os em alguns tópicos. Porém, nós vemos que ele fala muitas coisas, meditando que ele fala sobre manter a confiança em Deus. Jó era um homem confiante, que mostrando também o ensinamento que Jó é um livro que fala da soberania de Deus, aonde Satanás só pode tocar no homem de Deus quando Deus permitiu. E meditando ainda, vemos que tem tantas aplicações, tantas mensagens para nós, falando que o sofrimento, o castigo, que muitas vezes é pedagógico, é Deus querendo falar, ensinar algo através dele para nós, através daquela sofrimento ali. E meditando sobre o livro de Jó, também tem mensagem acerca, que mostrando que nem sempre quando o homem está sofrendo, quer dizer que ele está em pecado. Às vezes é Deus permitindo ter um grande ensinamento ali.
E meus amados irmãos, fala também sobre o caráter do cristão. Aquele homem Jó tinha um caráter excepcional, onde Deus faz questão de falar isto aí. Que não podemos julgar pela aparência, porque Jó estava sofrendo e os seus amigos, quando vieram, depois de um tempo começaram a julgar. Se tu está sofrendo, é porque tu cometeste algum erro, mas não era bem isso. Então, meus queridos, meus amados irmãos, amada igreja do Senhor, meditando sobre o livro de Jó, vemos que tem tantos ensinamentos para as nossas vidas. É um livro maravilhoso, abençoado da parte de Deus. Mas, meus amados irmãos, que Jó, que vai entender ali, que é uma coisa que marca muito, é que Jó, ele foi provado nas áreas mais importantes da sua vida. Nós vemos que Jó, ele foi provado na área da vida financeira. Nós vemos o primeiro capítulo, não li porque ia tomar muito tempo, mas Jó era conhecido, Deus fez questão, a Bíblia fez questão de citar isso aí, o homem mais rico daquele tempo. Comparando aos tempos atuais, Jó era um milionário. Nós vemos que Jó também ele foi provado através da área dos filhos, que de repente, de uma hora para outra, os filhos todos faleceram, morreram. Eram 10, 7 homens, 3 mulheres. Então ele sofreu muito. Também ele foi acometido na área da saúde. Diz o texto bíblico, chaga maligna Jó sofreu. Provavelmente, alguns estudiosos, existem algumas dúvidas, alguns acham que é lepra, outros tem uma doença que foi descoberta nos tempos atuais, que mostra, é conhecida como a síndrome de Jó, que mostra que as características de que Jó sofreu seja essa doença, mas não sabemos ao certo, provavelmente seja uma lepra, mas uma coisa é certa, Jó, ele sofreu muito com aquela doença. Mas também, meus amados irmãos, fala o texto bíblico que Jó sofreu com os amigos, na área da amizade, porque os amigos chegaram, realmente eram amigos. Quando avistaram Jó de longe, viram a situação em que Jó estava, lamentaram, rasgaram as suas vestes, colocaram pó em suas cabeças, e ali diz o texto bíblico que eles ficaram 7 dias ali, lamentando a situação de Jó, mas depois eles começaram a julgar Jó, dizendo que Jó estava sofrendo, certamente porque ele tinha pecado, e começaram a acusar Jó, e Jó, além daquele sofrimento todo, começou a sofrer acusações dos seus amigos. Mas a coisa que mais marcou também, é que Jó, ele tinha ainda a área do casamento, mas naquele momento, quando ele precisava da presença da mulher ali, a mulher chega para ele. Cita aí, irmão Júnior. A mulher, quando ele precisava de um apoio dela, aí, meus amados irmãos, foi nesse momento que ele viu a situação muito complicada, porque não bastava os irmãos, ainda teve que enfrentar essa situação. A situação em que a mulher, em dar apoio para ele, ela chega para ele e diz bem assim, onde eu vou expressar através deste hino aí. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Veja que situação, irmãos. A mulher chega para ele e diz assim:
Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Adore, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, toda para Deus. A Ele a glória, para sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Foi isso, meus amados irmãos, que aquela mulher disse para Jó. Diante daquela toda a situação, aquela mulher chega para ele e diz isso, mas ele não. Eu não adoro a Deus pelo que ele me dá, mas pelo que ele é. Sei que é muito difícil, mas aquele homem prova que alguém pode ser fiel. Alguém pode colocar Deus acima mais do que qualquer coisa, do que os bens materiais, do que a família, do que a si próprio, como ele sofreu. Ele não trocou a Deus por nada, colocou Deus acima de tudo. Jó é um grande exemplo para nós, meus amados irmãos. Mas, meus queridos, como eu falei aos irmãos, o livro de Jó tem grandes ensinamentos, mas eu quero apenas trazer dois nesta noite. O primeiro ensinamento é sobre a soberania de Deus. Ensinamento sobre a soberania de Deus, sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Porque mesmo diante da dor e da justiça aparente, Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Eu queria no primeiro ponto dizer que Deus, Ele é soberano, irmãos, nas situações, primeiro ao permitir Satanás apresentar-se perante o Senhor.
nós vemos, o irmão Júnior pode me ajudar ali a colocar aí, no versículo 6, que Satanás, ele veio ali, perante, quando Deus tinha aquela reunião com os filhos de Deus, o texto ali, certo dia, os anjos vieram apresentar-se à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio entre eles. Mas nós sabemos, meus queridos, meus amados irmãos, que isso é pela permissão de Deus. Nós vemos que essa tradução aí, veja bem aí, quando diz o texto, certo dia os anjos vieram à presença do Senhor, Satanás, em outra versão diz, e veio também, a versão mais do original diz, e veio também, que ela tem uma tradução do sentido irônico, ou seja, não era para Satanás estar ali, como que diz, aquele que não era para estar ali, ele veio como atrevido, né? Ele veio sem ser convidado, porque, meus amados irmãos, essa tradução do original Satanás vem de Satã, na realidade não é um nome, é como uma função, no original significa acusador. Nós vemos que esse nome aí, estávamos meditando que no tempo de Jó, não era como não é no tempo de hoje, que tem o advogado como uma função, como ofício de advogado. No tempo de Jó, no tempo dos patriarcas ali, meus amados irmãos, segundo alguns historiadores, diz que quando alguém sofria alguma penalidade de algumas pessoas na época, diz que essa pessoa chegava perante o ancião daquela cidade, e o ancião analisava a circunstância, analisava aquela situação, e o ancião chegava a uma situação quando ele via que realmente a pessoa estava certa diante da acusação, das aflições que ele havia sofrido, diz a história que ele pegava aquela pessoa e o denominava como Satã, ou seja, como advogado de acusação dele mesmo. Então veja bem, ali Satanás como aparece ali como um advogado de acusação dele mesmo. Porque como diz, nós vemos pela palavra de Deus, passeando a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que em 1 João capítulo 5, 19, diz que o mundo jaz no maligno. Em João 12, 31, que o diabo é o príncipe deste mundo. Nós sabemos pela passagem bíblica, pela história bíblica, pela a teologia bíblica, que fala do sistema mundial, que essa autoridade foi dada temporariamente depois da queda do homem. Mas Jesus, na cruz do Calvário, resgatou, pagou o preço, e quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o inimigo, e nos deu a vitória por intermédio do nome de Jesus. Mas o Satanás, ele entra ali como alguém que não é convidado, mas nós vemos, meus amados irmãos, que ali foi, como eu falei sobre a soberania, uma permissão de Deus. Como também, meus amados irmãos, no tópico 2 eu coloco aí, através dessa soberania, Deus conhece todos. E vemos pelo texto bíblico, o irmão pode colocar ali para me ajudar, que Deus dá testemunho de Jó. No versículo 8, o capítulo 1, no versículo 8, Deus chega e dá testemunho daquela pessoa, da pessoa de Jó. E disse o Senhor, perguntou, então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, reto, temente a Deus, e que se mantém afastado do mal. Então veja bem, meus amados irmãos, que Deus, ele deu testemunho de Jó. Já estudaram uma certa feita lá com os irmãos lá atrás, né? Na escola bíblica de terça-feira, os irmãos é convidado para estar presente. Nós estudamos ali, um certo momento, que falando sobre o líder, principalmente o líder eclesiástico e líder de todas as situações, até como pai de família, né? O que é muito importante, e que é fundamental, e até nós vemos pela quando os diáconos foi colocado para ser levantado como diaconato, uma das características principais era o diácono ter, o requisito era ter boa reputação. E nós vemos que, e eu falei até que pessoalmente, existem alguns pontos que eu acho muito importante no líder, principalmente quando falar da parte de igreja. Eu coloco que é unção, mas isso vem da busca, a vida de oração, eu acho muito importante. O conhecimento, a busca da palavra de Deus, mas algo que eu acho muito importante e fundamental do que todos para mim, é
caráter, que fala sobre a boa reputação. E Jó, meus queridos, meus amados irmãos, ele mostra isso. E é interessante pelo texto bíblico que Deus dá tanta ênfase aí. Porque, irmãos, se você for ver pelo texto bíblico, Deus não chega a Satanás e diz: olha, observaste meu servo Jó? Ele tem tantos bens materiais, tem tantos camelos, tem tantos gados, observaste? Ele falou isso? Não. A quem Deus atribuiu? Somente ao caráter de Jó. Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, meus amados irmãos, Deus, ele conhece e ele dá ênfase a isso aí, quando o homem é uma pessoa de caráter, de boa reputação. Ser cristão é ser igreja, é estar na vontade, é buscar a vontade de Deus. Então vejam, os irmãos, a importância que é isso aí. Será que Deus pode chegar para você ou para alguém e dizer: observaste meu servo fulano, cicrano? Meus irmãos, isso aí serve de despertamento, porque é uma mensagem que Deus fala para nós, dessa importância que Ele deu ao caráter de Jó. Observaste o meu servo, e nós somos servos, somos filhos de Deus. Mas será que Deus pode olhar para mim, para você e dizer isso, dar esse testemunho? Porque isso é muito importante, irmãos. Deus dá ênfase a isso aí. É por isso que quando Deus, ele gosta que nós, quando adoramos a Ele, o adoramos pelo que Ele é, pelo seu caráter, não pelo que Ele nos dá. Veja a ênfase que Deus dá também a Jó aí. E a mesma coisa, ela serve para mim e para você. Eu me lembro de uma certa feita em que, eu até contei aos irmãos uma certa feita, mas vocês não lembram de uma certa feita? Serve para ilustrar isso bem aí, porque foi uma experiência que eu tive pessoal, em que tinha um irmão que eu gostava muito, tinha uma admiração por ele, um senhor mais de idade, e era um servo do Senhor, tem uma vida no altar, uma vida exemplar, de caráter. E eu me lembro que de vez em quando eu ia ali à noite conversar com ele acerca da palavra de Deus, de conhecimento, de experiência, de aprender mais com ele ali, e edificar, aquela conversa edificante, né, da palavra de Deus. E eu me lembro que uma certa vez, feita quando eu fui se aproximando da casa dele, fui lá um dia, uma noite, e mais ou menos uma esquina distante, quando eu olhei, eu vi ele com uma pessoa. De longe não dava para ver a fisionomia da pessoa, mais ou menos uma esquina, uma distância. Mas eu vi aquela pessoa, e quando eu fui se aproximando, mas ainda uma certa distância, que não dava para ver direito, não sabia quem era, eu sabia que ele estava conversando com alguém ali. E naquele momento, quando fui se aproximando, o Espírito de Deus falou para mim, como os irmãos estão ouvindo a minha voz, Deus falou comigo assim. E Deus disse: aquele ali é meu servo. Eu parei assim no meio do caminho, eu digo: meu Deus. Aí, quer dizer, Deus dando testemunho de uma pessoa que eu não sabia nem quem era. Aí eu fiquei tão curioso de conhecer aquela pessoa. E eu, quando cheguei ali, eu sabia que era um homem de Deus. E quando eu cheguei perto, aí aquele irmão que eu conheço disse: olha, esse aqui é meu filho. Ele mora lá em Pernambuco, ele é pastor de lá. Mas eu já sabia que era um homem de Deus, porque Deus já tinha testemunhado. Então, como Deus, a gente acha que é só, na Bíblia diz sobre Jó, mas Deus também ainda fala. Deus testemunha de pessoas que buscam a Deus, que vivem uma vida íntegra, uma vida que louva a Deus, que glorifica. Isso aí é um ensinamento que serve para mim e para você. Como tem sido a nossa vida diante de Deus. Temos se falado sobre isso aí esses dias. E uma ênfase, o pastor está dando uma ênfase sobre isso aí, sobre nós olhamos a questão de servo, de servir, não só ser servido, mas servir. Porque a igreja é um corpo, somos todos nós. Você é importante, você faz parte desse corpo. Não se pode ficar afastado do corpo, tem que estar junto. Mas você é preciso participar mais. Mergulhar mais, estar mais junto conosco, participar, procurar algo onde você possa se encaixar melhor. Irmão, eu gosto de trabalhar com criança. Irmão, eu gosto de trabalhar com a senhora. Então, juntos, para que possamos caminharmos e glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Porque, meus amados irmãos, a obra, ela conta comigo, ela conta com cada um de vocês, com cada um de nós.
Mas aí essa soberania de Deus em conhecer, em dar testemunho de Jó. E também o outro ponto é a soberania de Deus ao permitir Satanás tocar em Jó. O irmão Júnior pode colocar ali Jó, capítulo 1, versículo 12, e o 2, versículo 6. O capítulo 1, versículo 12, você vê, irmãos, pelo texto bíblico, que Satanás só toca em Jó quando Deus permite. Olha lá. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui. Tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Veja o versículo 2, o capítulo 2, versículo 6 também aí, irmão Júnior. Pois bem, isso foi em outra já situação. Quando o inimigo foi, tirou todos os bens de Jó, né? E ali também matou todos os seus filhos. Causou uma situação que matou todos os seus filhos ali, ou seja, os filhos de Jó. Aí depois ele veio de novo. Pois bem, pede, fala, porque Jó continua assim, falando sobre a saúde de Jó. E Deus permitiu. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Deus permitiu que tocasse na saúde de Jó, mas não tirasse a vida. Então os irmãos notem por aí, que a soberania de Deus está em tudo, em todas as situações. O inimigo, ele não tem liberdade. Se faz alguma coisa, meus amados irmãos, é pela vontade permissiva de Deus. Tem a diretiva e tem a permissiva, mas seja qual for a situação, ele só faz alguma coisa se Deus permite. Diz que Martim Lutero diz que o Satanás é como um cachorro, que Deus tem a corda amarrada na coleira dele. Ele só vai até onde Deus quer. Porque tudo está sobre a soberania, sobre o controle de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Na sua vida e na minha principalmente, se você está como Jó no altar, na posição, buscando a Deus, tenha essa confiança, que você é filho, que você nasceu de novo, meus amados irmãos. O diabo não toca em você, a não ser se Deus permitir. Louvado seja Deus. Então quero dizer com isso, se você está passando por uma situação difícil, por uma prova, seja qual for, você só está passando porque Deus está permitindo. Mas vai chegar um momento na sua vida, como foi na vida de Jó, que Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Mas levante a sua cabeça, porque muitas vezes nós ficamos a indagar, evidentemente, isso aí nós vamos ainda meditar aqui rapidinho, mas meus queridos, o que eu quero dizer neste ponto aí, está acontecendo na sua vida, é a soberania de Deus, tudo é por permissão dele, só vai até onde ele quer, e ele sabe até onde você aguenta. Evidentemente que Jó é diferente, né? Mas cada um, Deus conhece o seu coração. Eu me lembro que eu estava vendo testemunho para esse ponto aí, e concluir esse ponto. Estava vendo o testemunho de um homem de Deus, um obreiro, em que ele contando que ele era de uma cidade, ele era o maior macumbeiro daquela cidade ali, um ex-bruxo, macumbeiro. E o que ele fazia realmente acontecia. E de repente veio uma mulher ali e disse que queria que ele fizesse um despacho ali, fizesse um serviço que eles fazem, para que o marido daquela mulher não fosse mais para a igreja, porque ele começou a ir frequentar a igreja. E ali ela fez aquele serviço, eu disse, eu vou precisar de um monte de farinhas, e começou aquelas coisas todas, disse, e cobrou que ela pagasse 3 mil à vista, ela pagou. Mas naquele momento, quando ele fez aquele serviço, aquela mulher voltou outro dia, disse, oxi, o que foi que aconteceu? Eu disse, não adiantou nada. O serviço que você fez foi pior. Ele ia só na igreja domingo, agora está indo de terça, segunda, está indo outro dia também. Aí ele ficou tão aperreado, disse, espera aí, eu vou fazer mais além. Então eu vou cobrar mais 6 mil, tá certo. Porque ela cobrou, deu dinheiro e deu mais outros produtos para ele fazer, aquelas coisas todas que eles fazem, aquele despacho. E quando de repente aquela mulher chegou, e você é fraco demais, o que foi que aconteceu? Oxe, meu Deus do céu, agora foi pior. Agora que ele está indo até para uma vigília lá, disse que está no amanheceu, ficou a noite todinha, veio no outro dia, e agora quando eu chego lá no quarto, ele está começando a ler cada vez mais um livro de capa preta, que é a Bíblia. Aí, irmão, o que dizer com esse testemunho aí?
O diabo só toca no que Deus permite. E diz esse Senhor contando, nesse testemunho, ele agora é um obreiro da casa do Senhor. E disse que ele contando, vendo o testemunho dele, e ele olhou assim e disse: oxi. Aí de repente apareceu lá uma entidade que ele disse que nunca viu. E ele disse: por que que eu não consigo, esse homem não consegue, o que eu faço, eu não estou conseguindo derrubar ele? Disse: mas peraí. Aí disse que a entidade chegou para ele e disse: também? Você vai mexer com o homem, com o dono, que é o dono lá de cima, meu irmão? Não tem jeito. Ou seja, meus irmãos, o Satanás, as trevas sabem aonde tocar. E quando é filho, servo de Deus, só chega, só toca com a vontade permissiva de Deus. Ou seja, nós estamos sob a proteção daquele que vive e reina para todo sempre. O leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu uma batalha. O livro de Jó ensina isso, meus queridos, meus amados irmãos, que se você está passando por uma prova, muitas vezes é permissão de Deus. Se você está passando por uma situação difícil, mas você indaga: mas eu estou bem, eu estou bem na comunhão com Deus. Mas isso, nós, pela palavra de Deus, nós sabemos que nós, por sermos servos de Deus, não estamos isentos de passar por situações difíceis, porque já diz a palavra de Deus que no mundo tereis aflições. Faz parte, irmão, do cotidiano. Nós passaremos por um momento difícil, mas o bom dessa situação é que o Deus soberano está olhando do céu, está vendo para nós, olhando: eu estou controlando, eu estou na tua vida, vou te dar vitória no nome de Jesus. Oh, aleluia! Quando Deus deu essa palavra, eu sei que alguém necessita ouvir esta palavra da parte de Deus. E o tópico 2, meus queridos, meus amados irmãos, é o ensinamento do livro de Jó, é imprescindível, ou seja, é de vital importância, confiança em Deus. Confiar em Deus, mesmo sem entender o motivo do sofrimento. Porque Jó estava sofrendo e ele não entendia o motivo daquele sofrimento todo. Estava vendo na Bíblia que ele expôs sua queixa 34 vezes. Jó perguntou o nome por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. Por quê? Por quê, Deus? Por que isso? Por quê? Ele não estava entendendo. Mas o porquê, meus amados irmãos, questionar não é pecado. Porque nós vemos pelo texto bíblico, Mateus 27, versículo 46, que o próprio Jesus questionou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jó não estava entendendo. Jó não estava entendendo por que ele estava passando por aquilo ali. Mas vemos que diante daquela situação, ele perguntava a Deus o porquê. Mas uma coisa nós vemos, meus queridos, meus amados irmãos, que diante daquela situação é imprescindível. Jó tinha a confiança total em Deus, porque ele mesmo disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, seja qual for a situação que eu esteja passando, que eu não estou entendendo porque estou passando por isso, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, Ele está comigo, Ele é o meu dono, e quando Ele quiser Ele dará um basta nisso aí. Deus controla a situação da tua vida, no nome de Jesus. Oh, aleluia. E a verdadeira fé, irmãs, é isso, é confiança, é confiar em Deus. Já disse que essa fé aí, ela, para ser uma fé verdadeira, ela não fica só no campo intelectual, nem no campo emocional, ela tem que partir para a prática. Porque Jó, ele tinha um conhecimento. No tempo dos patriarcas, ele recebia o conhecimento acerca do Deus através dos antepassados, dos outros pais dele. E Jó, ele dava crédito, acreditava, mas só não ficava por isso, porque na prática Jó provou que era
confiava em Deus. Porque muitas vezes em situações assim, meus amados irmãos, acontece pelo contrário. Muitas vezes nós dizemos, falamos que temos fé. Muitas vezes nós temos a fé somente por conhecimento ou emocional. Mas quando passamos pelo momento da tribulação, quando passamos pelo momento da prova, aí nós queremos logo abandonar, queremos desistir. Onde está a sua confiança em Deus? Porque Jó, ele provou que ele não tinha só uma fé intelectual, uma fé emocional, mas ele tinha uma fé prática. Na prática, onde você vai provar que realmente você confia, que você confia em Deus, louvado seja Deus. Há pessoas que desistem do Evangelho por coisas tão fúteis, meu irmão, que a gente fica até sem entender. Meus queridos, meus amados irmãos, já vi pessoas chegar para mim e dizer: eu vou sair da igreja porque fulano ou ciclano olhou com a cara feia para mim, porque irmão tal não fala comigo, não olha. Ora, você está na igreja por causa de irmão ou por causa de Deus? Ou por causa da sua fé em Jesus Cristo? Que fé é essa? Porque quando vier o momento da tribulação, o momento da prova, meus queridos, meus amados irmãos, nós passaremos por momentos difíceis, faz parte do cotidiano da vida nossa aqui na terra. Louvado seja Deus. Veja o momento difícil que nós passamos, é quando nós perdemos nossos familiares. Passaremos por isso, faz parte da vida. O único motivo, meio de você não passar por isso, é você morrer primeiro. Mas senão você vai passar por momentos assim, de aflições, de tribulação. E por esse momento, aí que você tem que estar firme, firmado na rocha. Você tem que ter a plena confiança em Deus. Porque é nesses momentos que você na prática, quando você passa pelo vendaval, pela tempestade, é que você prova que você realmente está firmado em Deus. E realmente você confia em Deus. Como nós citamos aquele texto bíblico, louvado seja Deus, aonde os discípulos estavam no mar, ali da Galileia, e de repente, nós vemos que veio um vendaval sobre ele, e o vendaval foi de tal forma que o barco já estava a naufragar, e os discípulos começaram a ficar atônitos, aperreados, mas Jesus estava ali no barco e disse: por quê? Então, não tendes fé. Ou seja, por que não confia? Se Jesus estiver no barco. Mas muitas vezes, meus queridos, meus amados irmãos, acontece isso assim na nossa vida. Mas o ensinamento que Deus coloca aqui no livro de Jó e passa para o meu coração, para passar para os amados irmãos, para a amada igreja, porque, meus amados irmãos, eu tenho uma convicção segura. Deus falou no meu coração: fala esta palavra, pega esta palavra, porque muitos estão passando, tem uns que vão passar por essa situação difícil, por prova, por momento difícil, por momento tão difícil que você vai olhar e vai dizer: por quê? Por quê? Não entende por quê, mas neste momento você vai lembrar desta palavra e vai entender que Deus falou para você: seja qual for a situação, eu estou contigo, louvado seja Deus. Imprescindível, meus amados irmãos, confiar em Deus, mesmo sem entender o motivo do sofrimento. Do 2 dessa parte: é possível amar a Deus acima de tudo. O livro de Jó, ele é um murro. Muitas teologias que tem por aí. Teologia em igreja que prega que a pessoa, se não tem sucesso, se está passando por um momento difícil, é porque está em pecado, é porque não tem fé. Mas nós vemos que esse homem aí, Deus dá testemunho dele: homem íntegro, reto, temente a Deus, se livre do mal. Ou seja, um servo, meu Deus, dá testemunho. O próprio Deus dá testemunho de Jó, que ele era um servo fiel a Deus. Mas Jó passou por essas situações difíceis, ele passou por um momento tão difícil, meus irmãos, que a gente nem imagina passar. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só. Já pensou você está numa casa, nem imagine isso, você está numa casa de 10 caixão. Um caixão só, a pessoa já sofre, imagina 10, né? E tudo filho, misericórdia. Ele passou por isso.
Os amigos começaram a murmurar, começaram a dizer: se você está passando por isso é porque você pecou. E começaram a vir a sofrimento. E depois ainda passou, ele veio a ver uma doença, uma chaga sobre ele, que ele passa, a Bíblia diz que da planta da cabeça à planta do pé, Jó coçava, acho que é como feridas, com pus, situação difícil. Estudando essa doença, existe muitas teologias de que seja essa doença, mas uma coisa é certa: ele sofria, diz que ele tinha febre, diz que ele passava um momento tão difícil, que os amigos de Jó, quando viram de longe, diz: vixe, meu pai do céu. Rasgaram a veste, colocaram o pó na cabeça, se ajoelharam e ficaram 7 dias sem falar nada, porque a dor de Jó era tão grande, o sofrimento, que os amigos não tinham coragem nem de falar nada. E seria tão bom se os amigos ficassem assim, né, só calado, porque nesses momentos é bom nem falar nem nada, porque a vez fala e é pior. Porque os amigos de Jó, quando estavam calados, estava tudo bom. Eram amigos realmente. Mas esses amigos começaram a usar a teologia, começaram a dizer: você está pecando assim, é porque você cometeu alguma coisa, Jó. E começaram a acusar Jó. E o último amigo dele ainda disse assim: se tu está passando por tudo, tem que sofrer muito mais. Já pensou, meus amados irmãos? Então esses amigos é para ficar calado, mas começaram a acusar. E veja a situação que estava Jó: acusação, sofrimento, perda de filho. Ainda chega a mulher e diz: abandona o teu Deus, abandona a tua fé e morre. Que situação difícil, meus amados irmãos. Mas Jó, ele continuou firme. Ele provou que o homem pode amar a Deus acima de todas as coisas, que o homem pode amar a Deus acima do financeiro, que o homem pode amar a Deus acima da família, que o homem pode amar a Deus até de si mesmo. Ou seja, Jó provou. É um livro que dá esse ensinamento. Mas, meus queridos, meus amados irmãos, Jó não era um anjo, Jó era um ser humano, como eu e como você. Então a Bíblia está dizendo que Jó pode. Se Jó foi fiel a Deus, nós podemos ser fiel também, em nome de Jesus. Aí o Espírito pergunta: mas por que muitas vezes você, com coisa tão fúteis, quer abandonar a fé? Coisa tão simples, precisa se firmar na rocha. Se você, por um momento de angústia, sente a vontade de abandonar Deus, a sua fé não está firmada ainda. Você precisa se firmar mais, precisa mergulhar mais, precisa buscar mais a Deus, buscar mais a palavra. Louvado seja Deus. Oh, meus queridos, meus amados irmãos, como as pessoas veem nós, os amados irmãos, às vezes o alicerce que precisa buscar mais a Deus, buscar mais a palavra, orar mais. Nós vemos os momentos de oração na igreja aqui, que tem oração de quinta-feira, estamos orando, mas nós vemos poucos irmãos que vêm orar. Nós vemos a escola bíblica tão importante, estudos bíblicos, mas vem poucos irmãos, precisam vir mais, para possa crescer, amadurecer na fé, alicerçar na rocha, porque o alicerce vem isso, irmão, na busca a Deus em oração e na palavra. Você está buscando a oração e a palavra de Deus como deveria buscar? Ou chega em casa nem olha para a Bíblia, joga para lá? Esse texto ele tem um grande ensinamento, mas também ele tem palavras duras que falam ao nosso coração, porque é preciso, meus queridos, meus amados irmãos, a igreja acordar, porque estamos nos tempos finais. Nós vemos quantas heresias se espalhando por aí, e igrejas mesmo estão surgindo, que pregam totalmente coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra, como você vai se proteger disso? Você precisa conhecer mais de Deus e ter mais comunhão. Oh, aleluia. E por último, meus queridos, meus amados irmãos músicos, adoradores podem ir subindo aqui. E por último, o sofrimento, imprescindível confiar em Deus, porque o sofrimento é uma parte da experiência humana. O sofrimento pode ser um meio de aprendizado, um meio pedagógico, de você aprender e Deus ensinar ao teu coração. Conta aqui que uma certa feita, para nós encerrarmos, em que em um país da Europa houve-se um grande terremoto. E diz ali que o pai
Quando houve do terremoto, anunciando na televisão, no jornal, ele saiu correndo para a casa dele para ver a esposa e o filho que deixou em casa. Quando chegou em casa, a mulher estava bem, mas a mulher disse que o filho estava na escola, é uma criança. E ele correu para a escola. Quando chegou na escola, viu que estava tudo desmoronado. Chegou outras famílias, outros pais, foi real, aconteceu realmente. E disse que chegaram outros pais e começaram, muitos começaram a tirar as pedras desesperadamente, porque queriam encontrar os seus filhos. E disse que aquele moço, ele procurava tanto, porque ele dizia sempre ao seu filho, toda manhã. Tem coisa que a gente fala com o filho, né? Todo dia, né? Aquela coisa de carinho. Ele dizia toda vez ao seu filho, papai, resumindo, papai vai estar sempre ao seu lado, não temas. E ali diz a história que ele começou a tirar as pedras, e outros pais também, mas chegou um momento, passando várias horas ali, começaram a cansar, e outros pais começaram a desistir. E algumas pessoas dizem, olha, não adianta mais nada não dá, esse desmoronamento deve estar todos mortos aí, as crianças. Mas o pai não, quando ele se lembrava daquele que ia estar junto do filho dele, que estava junto, ele disse, não, eu vou procurar. E começou a cavar, e começou a insistir, persistir, e disse que foi surgindo os bombeiros, chegando os bombeiros, chegando os policiais, e ali começaram a ajudar a ele, a cavar, a tirar as pedras, mas disse que ele começava, alguns bombeiros disseram, acho que não tem mais jeito, mas nós vamos ali ajudar, e ele começou a cavar, e começou a tirar as pedras, e disse que um dado momento, meu irmão, muitos desistiam ali, mas ele ouviu uma voz que dizia assim, pai. E ali quando ele viu aquela voz, chamou os bombeiros, pegaram uma máquina ali e tiraram aquela pedra bem grande, e ele deu para ouvir a voz do filho. Filho, pai, é você que está aí? Pai, sou eu. Ô pai. E o pai perguntou assim, resumindo, né? Estou resumindo. E o pai perguntou assim, diz a história que disse, você está só? Não, pai, tem outras crianças comigo aqui, porque tinha 2 pilastras e as crianças estavam ali, diz a história. E ali eles cavaram aquilo ali e as crianças foram salvas. Mas aquele pai, irmão, ele disse para o seu filho, que alimentava ele, e o filho também, você não vai estar só, eu vou estar contigo. Eu quero dizer com isso, encerrando essa mensagem, meus queridos, meus amados irmãos, que eu, você, nós, se você está passando ou vai passar por situações difíceis, louvado seja Deus, mas tenha sempre isso no seu coração, esta palavra seja gravada no teu coração, que você não estará só, Deus estará contigo, louvado seja Deus, por mais que a situação, por mais que muitos possam até lhe acusar, como diz os amigos de Jó, que foram dizer que ele estava em pecado, por mais que possam falar alguma coisa ou outra, mas você tem que estar sempre nessa convicção, seja quem for que fale, mas o meu Deus nunca falhará, louvado seja Deus, o meu Deus nunca falhará, louvado seja Deus, creia nesta palavra, o teu Deus é fiel, mesmo se você é infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Oh meu amado irmão, Ele é fiel para comigo e para com você. Jó, ele tem todos esses ensinamentos, mas nós precisamos também confiar em Deus. Tem todos os ensinamentos que eu citei para os amados irmãos, que a soberania de Deus está sobre a nossa vida, Ele controla tudo e todos, mas Ele fala para nós nesta noite, que nós também precisamos confiar nele, porque Ele espera isso do filho. Oh meu amado irmão, quando nós amamos a nossos filhos, nós amamos nossos filhos, não é bom quando você sabe que também o seu filho te ama, não pelo que você dá, mas pelo pai que você é. E Jó poderia perder a fé ali, eu perdi o bem, eu perdi os meus filhos, eu perdi a mulher, eu perdi os amigos, perdi tudo, mas o meu Deus permanece, louvado seja Deus. Então a sua fé tem que permanecer firme,
acima de tudo e de todos. Esta é a fé verdadeira, esta é a fé prática, esta é a fé inabalável, esta é a fé que Deus espera de mim e de você, esta é a fé, Deus fala, é a fé que me agrada, meu filho. Erga com essa fé no teu coração, louvado seja o nome de Jesus. Não tem uma fé superficial, mas tem uma fé verdadeira, porque esta fé que agrada a Deus. Eu convido a igreja a se pôr em pé neste momento. Oh, aleluia. Se você neste momento, nesta noite, está passando por um momento difícil, só Deus é quem sabe. Não precisa dizer, mas nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que Deus sustente a sua fé. Mantenha-lhe firme. Louvado seja o nome de Jesus. Se por algum momento o inimigo fica soprando no teu ouvido através de fulano ou de Beltrano, não liga. Ele só vai aonde Deus quer, aonde Deus permitir. Porque Deus é sobre a tua vida no nome de Jesus. E nesta noite saia com esta palavra avivada no teu coração, esta palavra de fé, esta palavra de ânimo, esta palavra que você coloca no seu coração, mas a partir de hoje assuma um compromisso de maior fidelidade, de maior confiança em Deus. Então convido, se você está passando por um momento difícil, uma situação difícil, que é oração, venha que nós vamos orar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos adorar a Deus. Olhar atrás, o que passou não volta mais. Eu não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que eu perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, Aleluia. meu sustento. Oh, aleluia. Meu Saia daqui, meu amado irmão, com a sua fé renovada no nome de Jesus. Saia com a sua fé restaurada, confiando mais em Deus. Assuma um compromisso a partir de hoje de se firmar mais em Cristo e não deixar as provações, os obstáculos te desanimar. Louvado seja o nome de Jesus. Passou, não volta mais. Eu não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que eu perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo.
Aleluia. Ele é o nosso amigo fiel. Possamos declarar isso todos os dias. Sei que vocês receberam cada um a sua porção, mas vamos chamar aqui o nosso pastor. Depois o nosso irmão Josué também vai louvar e ele vai dar os avisos. Temos cantina hoje, mas temos aqui algumas situações que o pastor vai explicar. Amados, pode sentar um minutinho só. Quero agradecer a presença do casal que está ali nos visitando hoje. A mãe dele veio aqui há 2 meses atrás e aí indicou e ele fez essa visita. Enquanto nós damos os avisos, eu quero pedir a vocês que acompanhem esse casal, a Eliane e Walter, esse casal aqui, diáconos, para que eles possam recepcionar melhor e conhecer melhor vocês. A gente anotar um número de celular para a gente passar algumas informações. É possível? Então, acompanhe esse casal aqui, tá ok? Eles vão aqui para uma sala atrás. E nós temos, aproveitando, amanhã um evento. E Eliane, Walter, passe para eles, convide-os. E Eliane, convide-os para amanhã, fique à vontade. Certo? Será um prazer. Então, amados, amanhã nós estaremos num dia de comunhão. Espero que você tenha se inscrito, porque será muito bom podermos estar juntos. Será um momento de celebração da vida, da comunidade. E quando nós estamos celebrando, amados, nós nos renovamos. Quando nós estamos em comunhão juntos, há renovo nisso. Então aproveita a oportunidade. Amanhã nós temos 48 inscritos. Vamos ter um grupo muito bom. Muitos não estão aqui, infelizmente, mas amanhã é a oportunidade de você conhecer aquele que de repente nunca mais você teve contato ou não teve contato, de realmente conhecer o irmão. Por exemplo, nós temos a irmã Lândia, ela está aqui já há quase um ano, 6 meses. Mas a Lândia talvez não conheça a irmã Milane. Você conhece a irmã Milane? Já teve contato com ela? Precisa. Então, nesse momento, você conhece o irmão Luciano, está ali? Conhece? Luciano, de repente a gente, um grupo tão pequeno, mas não conhece. Olha que coisa. Então, é a oportunidade de nós, então, nos conhecermos melhor. Nós vamos estar sempre gerando esses momentos. E, amado, amanhã nós vamos estar lá a partir de 8 horas. Cada um vai no seu transporte, que é aqui pertinho, né? Então, tem segredo. Eu disse para o Gabriel, meu irmão, vai de bicicleta, desce a ladeira do óleo ali, chega, não dá nem 15 minutos, 20 minutos. Passou Jacarecita, é a bebê. Então, fácil de achar, fácil de chegar. 8 até as 18. Precisa sair um pouquinho antes, não tem problema. Mas nós vamos ter a abertura às 8 horas. Eu então peço que você se esforce, esteja lá 8 horas, ok? Nós vamos entrar, vamos ter aquele momento que vai se localizar e tal, mas no máximo 8h30 vamos ter a devocional. Não é muito demorado, o nosso objetivo lá é outro, mas nós vamos ter aqueles 30 minutos de devocional e é importante que todos participem da devocional da manhã. E ao final, mais ou menos 5 horas, nós vamos fazer um encerramento. Ah, mas vai ter o Jogo do Brasil, a gente assiste lá, na TV lá, tem TV em todo canto. Okay? Então vamos fazer aquela festa, aquela brincadeira, mas o almoço vai ser o churrasco. Lembrando que cada um leve a sua bebida. Por que nós fizemos assim? Porque um bebe refrigerante, o outro não bebe, eu mesmo não bebo. O outro bebe outro tipo de bebida, não bebe refrigerante, agora é água com gás e limão, o outro só bebe. Então, cada um leva o seu, ok? Cada um leva a sua bebida. O almoço, ele está incluso, você não está pagando a taxa porque foi doada pelo pastor Lyndon Johnson, a entrada lá, né, o day use foi doado. Você está, então, contribuindo com a sua alimentação, só isso. R$20, PF por aí. E você vai passar o dia todo no lugar daquele e ainda ter alimentação, que vai ser um bom churrasco. Nós vamos estar ali depois do almoço assistindo o jogo, comendo, e quem gosta, quem não gosta vai para a sua piscina. E vamos
vamos ter aquele momento de comunhão, amado. Então, vamos valorizar isso. Vamos ter outros. Deus vai nos conceder a oportunidade. Talvez daqui uns 3 meses, outro momento. Mas participe sempre. Fique em pé. Olhe para o irmão que está do seu lado. Não, o irmão Josué que vai cantar. Desculpe, viu? O irmão Josué vai cantar ainda. Mas nós vamos fazer o seguinte. Veja só, eu vou logo concluir aqui com a bênção. E o irmão Josué termina cantando. Fica melhor, né? Fica mais viável. Então fique em pé, vamos orar. Depois a gente termina cantando com ele. Todo mundo bota a letra dele aí na projeção e fica tudo certo. Hein? Senão não está certo. Certo? Vamos orar, amados. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga uma boa até amanhã. Até amanhã para quem vai, né? Quem não vai, boa semana, prosperidade. Que o Senhor te fortaleça e abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. E terça-feira também nós temos a escola bíblica aqui, 19h30. Graça e Pai, amado irmão. Amém. Eu queria dar os parabéns ao nosso amado e querido irmão Rubem, pela pregação excelente. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Continue Deus lhe ajudando nessa situação. Dá os parabéns também ao fundador da igreja, irmão Luciano. Nosso Jesus disse 2 coisas lindas, maravilhosas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu ia trazer aqui aquele Salmo 135 que a irmã Eliane mostrou no início. Eu ia trazer para vocês. Mas como ela já falou, então é o seguinte, vamos louvar, meu irmão. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. E esse louvor, vamos declarar que o Senhor é o meu Deus, é o título do louvor. Amém? Oh, glória a Deus. O Senhor é o meu Deus. És o meu Deus amado. Quero estar com Ele, sempre ao meu lado. O Senhor é o meu Deus. És o meu Deus amado. Quero estar com Ele, sempre ao meu lado. Meu coração está aberto. Faz o teu querer, a minha vida te pertence. Tu és o meu viver, tu és uma joia rara, gravada no meu coração. Tu és uma joia rara, gravada no meu coração. Eu sou um pecador, disso eu sei, mas o Senhor estando junto a mim, vem o perdão, o amor e a salvação. Eu quero o seu perdão, eu quero o seu amor. Ficar sozinho eu não quero. Me perdoa, Senhor. Eu quero o seu perdão, eu quero o seu amor. Sonho estar contigo, tu és o meu Salvador. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é o meu Deus, és o meu Deus amado. Quero estar com Ele, sempre a meu lado. Eu quero o seu perdão, eu quero o seu amor.
quero seu amor. Ficar sozinho eu não quero. Me perdoa, Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos em paz, amados. Vamos para a cantina, né, para estarmos lá em comunhão.